Senhor Jesus Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus, quero hoje compartilhar algo muito especial com você, algo de Deus para o seu coração. Mas antes de falar com você sobre o assunto que quero tratar com você, que é o preço do chamado, quero falar com você sobre isso hoje, o preço do chamado. O chamado tem um preço e cada pessoa que tem um chamado de Deus, existe um preço a ser pago. Mas antes de estar falando com você sobre esse preço do chamado, eu gostaria de pedir você para ir do lado direito, do botão vermelho, inscrever-se, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu comentário, mande para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E você fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal. Mas hoje eu quero falar com você sobre o preço do chamado. O chamado é algo que cada um de nós temos. Deus, quando Ele nos escolhe, cada um de nós existe um chamado que Ele coloca nas nossas mãos. E para se executar esse chamado, muitas das vezes não é fácil. Vamos enfrentar adversidades, problemas, levantes, situações contra nós vão tentar nos fazer parar de qualquer forma. E quando eu olho para chamado, vocação, é algo que Deus colocou, ministérios nas nossas mãos. Existe um preço a ser pago. E esse preço não é muito fácil, não é algo muito mole de se fazer. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos ver Jesus, o seu ministério, o que incluiu a sua vida, o que ele tinha que executar, a obra redentora, a expiação na cruz do Calvário, o que ele enfrentou, oposições religiosos da época, porque ele precisava executar o propósito de Deus na vida dele. E isso não é diferente conosco, não é diferente de nós, porque a Bíblia diz que o servo não é maior que seu Senhor. E se o servo não é maior que seu Senhor, se Jesus enfrentou oposições, adversários, problemas, mentiras, calúnias, levantes contra a vida dele, e você acha que não vamos enfrentar, não vamos passar por essas situações, Muitas das vezes o nosso erro é achar que Deus nos escolheu, nos chamou, nos vocacionou e não vamos enfrentar adversidades alguma. Mas isso não é verdade. E muitas das vezes nós nos frustramos mediante aos problemas. Muitas das vezes as frustrações acontecem porque nós achamos que vamos ser chamados por Deus, vocacionados, escolhidos por Deus e não vamos pagar um preço. Jesus teve que pagar um preço de cruz, um preço de morte, não é? Quando ele chama o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que ele ainda era salvo. E a palavra de Deus vai nos dizer, e Jesus vai aparecer para ele e vai dizer que duro é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Aguilhão era uma lança que as pessoas usavam na época de Jesus. E o que Jesus estava dizendo para ele é que ele estava indo direto, ele estava indo contra este aguilhão, contra essa ponta, contra essa lança, e que ele iria se ferir, ele iria se machucar. E muitas das vezes, chamado é isso. Chamado é Jesus dizer para ele: eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Então, naquele dia, Saulo é chamado, ele é escolhido para ser um apóstolo, para cumprir um propósito de Deus, para levar o evangelho aos gentios. Também me lembro de Jeremias, que quando foi escolhido como profeta, Deus virou para ele e disse que escolhera ele no ventre da sua mãe. E mesmo no ventre da mãe, mesmo nós que temos um chamado, uma vocação, sabemos que Deus nos escolhe e nos separa para um propósito. Jeremias, eu, você, Isaías, Jesus, Paulo, seja os apóstolos, seja os profetas, seja Abraão, os patriarcas, seja qualquer um de nós. Quando Deus nos chama e nos escolhe, nós temos um preço a pagar. Abraão teve que sair do meio da sua parentela,
Jeremias teve que enfrentar N situações, até parar dentro de uma cisterna ele foi parar. Jesus foi para o Calvário, não é verdade? Eu enfrento adversidades, você enfrenta adversidades. Cada um de nós que temos um chamado, existe um preço a ser pago. E eu quero que você entenda que mesmo com todos esses levantes, mesmo com calúnias, com difamações, com mentiras, com pessoas que causam muito mal, e eu me lembro que o apóstolo Paulo vai dizer que o latoeiro vai causar muitos problemas para ele. Na segunda carta de Coríntios, Paulo escreve essa carta defendendo o seu ministério de opositores que se levantaram contra ele. Então, cada um de nós, eu, você, Jesus, Paulo, Isaías, seja qualquer homem ou mulher de Deus, quando tem um chamado de Deus, existe um preço a ser pago. E esse preço não é um preço mole, fácil de se levar, é uma carga pesada. E ter ministério, ser pastor, evangelista, ou cantor, ou qualquer um dos ministérios que Deus coloca na sua mão, existe um preço a ser pago. E então entenda que quando Deus te chama, também existe a carga do cargo, ou o peso do cargo. E infelizmente algumas pessoas vão se levantar, ou situações, até questões do nosso inimigo, da nosso adversário, também se levanta contra nós. E nós precisamos ficar firmes no propósito que Deus tem para a nossa vida. E ficar firmes, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus também vai dizer que ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então entenda uma coisa, eu sei que às vezes pode estar parecendo que está pesado, e eu sei que ministério, chamado não é fácil, mas eu venho da parte de Deus trazer algo motivacional para o seu coração. Eu venho da parte de Deus trazer uma motivação para o seu coração e dizer para você: continue o trabalho que Deus colocou nas suas mãos, mesmo que às vezes seja pesado, mesmo que às vezes debaixo de críticas, de levante, de mentiras, de situações que alguém ou o inimigo tem tentado fazer você desistir. Mas não desista daquilo que Deus colocou na sua mão, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu quero que você entenda que alguém que se propõe a começar algo, ele só é valorizado na cultura judaica quando ele termina aquilo que ele se propõe a fazer. Deus começou algo na sua vida, então leve até o final. Deus começou um ministério, um chamado, uma vocação na sua vida, e ele acredita no potencial que ele colocou dentro de você. E ele diz para você hoje: continua, vai até o fim, porque o salmista vai dizer que os que semeiam com lágrimas voltarão trazendo consigo os seus molhos cantando. Um dia nós receberemos o nosso galardão, e a nossa glória, a nossa esperança, ou até mesmo a nossa recompensa, não vem de homens, não vem deste mundo, não está aqui nesta terra, mas está guardada com o Senhor para nos dar naquele dia. E naquele dia ele vai dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que é seu antes da fundação do mundo. E é este dia que nós almejamos e esperamos o Senhor chamar o nosso nome. Então eu quero motivar e animar você hoje e incentivar você hoje a continuar o ministério que Deus colocou na sua mão. Não faça como aquele que enterrou o talento, tá bom? Se você tem um talento, uma vocação, um ministério, foi chamado para cantar, para pregar, para orar, para interceder, eu não sei qual é o ministério que você tem, mas continue adiante, continue levando esse ministério, porque Deus vai honrar você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário aqui embaixo. Eu quero orar por sua vida. Tem um pedido de oração, deixa aqui, nós vamos orar por você.
tá ok? Se você gostou, não sai sem comentar, sem compartilhar, sem se inscrever, porque o chamado tem um preço, mas quem te chamou garante, quem te escolheu garante a sua vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que sobre ti levante o seu rosto. Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.